Que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe poderosamente a cada irmão, ouvintes deste programa. Que a palavra de Deus possa ter livre acesso em seus corações. Este é o meu sincero desejo. Que você, meu irmão, ouvintes, irmã, sejam abençoadas por Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus e creio que Deus vai falar conosco através da mensagem revelada de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Amado Senhor, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai vivo, Deus eterno, é no seu nome nesta manhã que estou aqui através deste programa para transmitir as suas palavras, o seu querer, a sua vontade. Possa o teu Espírito Santo, ó Deus, tomar-me em tuas mãos, fazendo de mim um instrumento para edificação do corpo de Cristo, para benefício do seu povo, ó Pai. Eu estou aqui a serviço do Senhor. Então, ó Deus, eu me entrego em tuas mãos. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, toma o domínio total do meu coração, da minha mente e de todo o meu ser. E que cada irmão ouvinte deste programa sejam abençoados, sejam agraciados e fortalecidos e recebam aquilo que eles têm necessidade. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te rogo e agradeço. Amém. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz: Deus na antiguidade escreveu a Bíblia por sua própria maneira escolhida. Então, a palavra de Deus, ela foi escrita pela própria maneira e vontade de Deus, não do homem. Os homens que são instruídos por Satanás, através dos anos, das eras, tentam invalidar a palavra de Deus pelas suas tradições e seus costumes. Mas a palavra de Deus, ela permanece sempre e permanecerá da maneira que Deus assim a escreveu. Pode-se os homens tentar invalidar a palavra de Deus, mas nunca chegará a este propósito. Porque o Espírito Santo sempre vai estar presente para confirmar a sua palavra.
Então, os fariseus na era do Senhor Jesus Cristo, eles invalidaram a palavra de Deus pelas tradições deles para o povo. Mas a palavra de Deus em si, ela não foi invalidada. Ela permaneceu a palavra válida. E é válida até hoje. E será eternamente. Então, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela nunca foi escrita por vontade dos homens. É certo que os homens foram instrumentos nas mãos de Deus. Os profetas de Deus da antiguidade, eles, sendo inspirados por Deus, tais como Moisés, o profeta de Deus, Isaías, profeta de Deus, foram homens que foram instrumentos nas mãos de Deus, que escreveu os pergaminhos que estavam nas mãos de Deus, e eles falavam a palavra de Deus movidos pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus sempre vem aos profetas de Deus, vindicados por Deus. A Bíblia fala que, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Então, que a palavra de Deus não vai a sacerdote, a palavra de Deus nunca foi a teólogos. Não. A palavra de Deus sempre vem ao profeta de Deus. Ele não a escreveu por teólogo, não. Nem ele interpreta por teólogos, não. Nunca houve um tempo em que os teólogos, alguma vez, tiveram uma interpretação da palavra de Deus. A interpretação correta, verdadeira, vem somente para um profeta vindicado por Deus. E é a única maneira que nós alguma vez sairemos desta confusão. É se Deus enviar a nós este profeta. E glória a Deus por isto, que Deus tem nos enviado este profeta, mensageiro com a verdadeira interpretação de sua palavra, com a verdadeira vindicação. E quando o profeta de Deus, ele vem com a interpretação da palavra de Deus, essa interpretação não pode entrar em contradição com as Escrituras. Tem que ser uma interpretação inspiradas pelo Espírito Santo, confirmando o que já está escrito na palavra, na Bíblia. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é profeta. O Espírito Santo, ele é o profeta, artigo definido. Ele não é um profeta. O Espírito Santo, ele é o profeta. O Espírito Santo é o nosso líder. É certo que este Espírito Santo usa homens que Deus o predestinou para este ministério profético. Da mesma forma que o Espírito Santo, ele usa os demais ministérios que estão
em Efésios capítulo 4, versículo 11. Tem que ser o Espírito Santo nestes ministérios. Caso contrário, estes homens nunca vão estar perfeitamente na vontade de Deus. Por isso que tem muitos homens hoje intitulados de pastores, evangelistas e até mesmo mestres que estão desviados da palavra, desviados da mensagem de Deus. Por quê? Lhe falta o Espírito Santo para lhes guiar em toda a verdade. Porque é necessário. Porque o homem de si mesmo, ele não pode guiar a si mesmo. Se necessita do guia, que é o Espírito Santo. É isto que é o mais importante. Não basta aquele homem ter um título de pastores, ou de evangelistas, ou de profeta, ou de mestre, ou assim sucessivamente, ou até mesmo de apóstolo. Não basta ser simplesmente ser um apóstolo. Se necessita que ele seja cheio do Espírito Santo. Judas Iscariote, nós temos esse exemplo. Foi um apóstolo chamado por Deus. A Bíblia diz isso. O Senhor Jesus Cristo, quando comissionou os seus apóstolos, ele também comissionou Judas Iscariote. Mas qual foi a diferença? Desculpa. Qual foi a diferença entre Judas e os demais apóstolos? Foi o batismo do Espírito Santo. Ali foi a real e verdadeira diferença entre Judas e os demais apóstolos de Deus. Os demais estiveram no dia de Pentecoste e foram cheios do Espírito Santo. Judas Iscariote não alcançou esta graça, vamos dizer, este privilégio de Deus na sua vida, porque a ele não foi predestinado a receber estas bênçãos apostólicas que os demais apóstolos receberam. Glória a Deus. E você só pode dar aquilo que você recebe, aquilo que você tem. Os apóstolos, eles tinham as bênçãos apostólicas, porque a eles foi dado esta bênção, este poder, este grande batismo do Espírito Santo de Atos 2. E a Judas Iscariote não foi dado, porque Judas Iscariote, mesmo tendo este ministério de apóstolo, ele foi ordenado à perdição. Ele nasceu um filho da perdição. Que coisa lamentável, terrível. Um homem com o ministério de apóstolo, um dos maiores ministérios da Bíblia, teve a oportunidade de ser um instrumento usado por Deus. Teve a oportunidade de ser um apóstolo de Deus. No entanto, se perdeu por trair o sangue inocente, o Senhor Jesus Cristo. Que coisa! O profeta de Deus chega a dizer que ele teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e foi riscado. Uma das mensagens, perguntas e respostas, eu creio que é a número 2,
o A1, não me lembro agora. Que coisa! É triste, é lamentável. E isto foi deixado, meus irmãos, como um exemplo para nós, para todos os demais ministros, que lamentavelmente estão indo pelo caminho de Judas Iscariote, vendendo ao Senhor Jesus Cristo, traindo a palavra de Deus por causa de alguns dinheiro, por causa de salário, ao ponto que o profeta de Deus, ele nos ensina na mensagem por que tiveram que ser pastores. Ele diz: não confie nestes pastores assalariados. Eles vão trair a palavra de Deus por causa do dinheiro. Lamentavelmente, muitos têm traído ao Senhor, que é a palavra. Porque automaticamente, quando você trai a palavra, você está traindo ao Senhor Jesus Cristo por causa de um salário. E automaticamente, ao fazer isto, você vende a sua primogenitura. Que coisa triste, lamentável para esses tais ministros que vão por este caminho que Judas Iscariote entrou. Ai daqueles também que entram pelo caminho de Balaão, que entram pelo caminho de Coré, Datã, Coré e Abirão. Ai daqueles que entram pelo caminho de Caim. Ai daqueles que entram por esses tais caminhos pervertidos por Satanás. Lamentavelmente, multidões estão entrando por estes caminhos. Caminhos que levam ao inferno. Então, a interpretação sempre vem para um profeta. E a única maneira que nós alguma vez sairemos desta confusão é Deus enviar a nós este profeta. Apenas exatamente a única maneira que isto será feito. Tem sido crido, esperado e o cumprimento. Deus tem cumprido a sua palavra. Deus tem mostrado, meus irmãos, o seu cuidado para com a sua noiva, a noiva de Cristo. Glória a Deus. Quão bonito isto foi ilustrado ou demonstrado quando Jesus estava para vir à terra. E João era o profeta daquele dia, João Batista. Ele estava profetizando. Eles disseram: você quer dizer que Deus vai rasgar nossas grandes associações ministeriais, nossas organizações, nossas denominações aqui e todas estas coisas? E haverá um tempo que nossos templos não mais terão adorações neles? Ele disse: está vindo um tempo quando Deus faria um sacrifício do Cordeiro de Deus, um homem. E ele disse que ele o conheceria quando ele viesse. Ele disse que ele estava tão certo de sua mensagem. Ele disse: ele está bem no meio de vós, e vós não sabeis disto. Deus sempre esteve no meio dos homens, e os homens, em sua maioria, por causa da sua cegueira espiritual, não sabe nada a respeito disto.
Porque o profeta pregou aquela mensagem, a presença de Deus não reconhecida. Tem essa mensagem. Deus sempre tem estado presente. Porque Deus, ele é um Deus presente. Amém. Glória a Deus. Afinal de contas, foi uma promessa dele, do Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali se farei presente no meio deles. O Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus que está em todos os lugares. Agora, digo, ele só não está aonde ele não quer estar. Isso é uma prerrogativa dele. Deus é soberano. Ele só está onde ele quer estar. Onde ele não quer estar, ele não está. Ninguém tem o monopólio de Deus. Não, o Senhor tem que estar aqui ou tem que estar ali. Não. Deus é soberano e ele não tem que pedir conselho. E Deus não está subordinado a homens nenhum. Glória a Deus. E nós, como servo de Cristo, não podemos ser servo de homens. A palavra de Deus diz: porque fostes comprados por um bom preço, preço de sangue, não vos façais servos dos homens. Então, continuando, meus irmãos, com esta linha de pensamento, e creio que o Espírito Santo está nos guiando a esta mensagem que Deus tem nos revelado. A Bíblia, o profeta de Deus, ele diz, através da Bíblia, um dia quando Jesus estava passando, João olhou para cima e viu aquele sinal sobre ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João capítulo 1, versículo 29. Ali está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, o profeta de Deus, falou essas palavras inspiradas por Deus. Porque o profeta de Deus, ele recebe de Deus a revelação da sua palavra. Glória a Deus. Então, quando ele disse isto, naquele mesmo minuto, Jesus soube então que ele fora vindicado diante do povo. Ele era a palavra. Duvidaríamos disto? Você duvida disto? Dúvida é pecado. Duvidar da palavra de Deus? Este é um pecado que afronta a Deus. Então, a palavra de Deus, ela diz, a Bíblia disse que ele era a palavra, Deus. Ele era e é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne, aleluia, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Jesus Cristo foi Deus encarnado. Deus se fez homem em Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui está Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele está. Aqui está a palavra na terra. Olhe perfeitamente. Vem exatamente através das águas ao profeta. Então, quando o Senhor Jesus Cristo
veio para ser batizado lá no Rio Jordão pelo profeta João Batista, porque a palavra vem ao profeta. Então Jesus Cristo foi ao profeta, porque Jesus Cristo sendo a palavra, João Batista sendo o profeta de Deus, então Jesus Cristo cumpriu a palavra, porque Jesus Cristo foi sujeito à palavra. Sendo Deus, ele respeita a sua palavra. Deus jamais vai entrar em contradição com a sua própria palavra, porque sendo a palavra, ele tem que confirmar sua palavra. Glória a Deus. Então, meus irmãos, João Batista, tendo a revelação que Jesus Cristo era a palavra encarnada, João Batista disse para o Senhor: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus disse: deixai, porém, agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Glória a Deus. Então, ele o permitiu, porque Jesus Cristo, sendo Deus, ele era o cordeiro do sacrifício, e antes que este cordeiro fosse sacrificado, ele tinha necessidade de ser lavado para cumprir aquilo que está escrito lá na lei do profeta Moisés. Jesus Cristo, ele não tinha pecado, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, para que assim nós, passando pelos processos da palavra de Deus, fôssemos homens e mulheres cristãos, lavados e redimidos no sangue do Senhor. Louvado seja Deus. Isto é correto. A palavra sempre vem ao seu profeta. Então nós não podemos esperar que isto venha a teólogos, porque nunca acontecerá isto. Nunca a palavra de Deus vem a teólogos. Não. Nós não podemos esperar que isto venha às denominações. Não. Deus não está tratando com denominações nem com organizações. Não, Senhor. Deus não trata com grupos de denominações. Deus está tratando com seus filhos que foram predestinados por Deus, que foram ordenados para a vida eterna. O Espírito Santo está tratando com esses tais que estão formando a noiva de Cristo. Glória a Deus. Isto tem que vir pela rota canalizada de Deus, da qual Ele nos predisse, e esta é a única maneira que isto sempre virá. Isto será detestado, menosprezado, rejeitado pelas organizações, por homens de espíritos denominacionais. Quando isto vier, isto será lançado a um lado e tudo mais, mas Deus fará isto de qualquer maneira. Glória a Deus. Isso foi rejeitado em Jesus Cristo, foi rejeitado em João. Quando a palavra de Deus veio a João Batista, o profeta de Deus, isto foi rejeitado pelas organizações do seu dia. Quando Jesus Cristo veio, foi rejeitado pelas organizações e denominações. E hoje, da mesma forma, a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus revelada pelo Espírito Santo através do profeta de Deus, está sendo rejeitada. Está sendo rejeitada até mesmo por aqueles que se diz crer na mensagem.
estão colocando as suas interpretações particulares, dizendo que a vinda do Senhor Jesus Cristo já aconteceu. Isto é uma heresia. Isto é uma interpretação errada, equivocada, dizendo que aquela nuvem é a segunda vinda de Cristo e que Jesus Cristo veio em 1963. Misericórdia! Como pode dar uma interpretação equivocada desta, dizendo que aquela nuvem é a vinda do Senhor? Não, não foi isto que o profeta de Deus disse. A vinda do Senhor será fisicamente, num corpo glorificado, não em forma de uma nuvem. Jesus Cristo, ele virá no arrebatamento para buscar a sua noiva da mesma forma que ele foi arrebatado. Apesar que ele não virá aqui, ele virá nas nuvens, e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares, mas não em forma de uma nuvem, mas em um corpo físico, glorificado. Glória a Deus! A noiva de Cristo não engole essas interpretações particulares de homens de mentes pervertidas. A noiva de Cristo permanecerá com a palavra original, com a palavra revelada de Deus. Glória a Deus por isto. Se liberte, meu irmão, desses espíritos errados, dessas interpretações privadas de homens que são réprobos, que têm um entendimento pervertidos. E não pensa você que esses tais não são inteligentes? São, porque Satanás é inteligente. Ele usa a sua inteligência para perverter a palavra, para dar uma interpretação errada. Porque o diabo não está com medo hoje de que você fica lendo as mensagens. Ele não está com medo disto. Pelo simples fato de você estar lendo, ser um leitor da mensagem ou ser um leitor da Bíblia. O que ele tem medo, que ele odeia, é da revelação do Espírito Santo na mensagem. É necessário que o mesmo Espírito Santo de Deus que nos revelou a mensagem para o profeta esteja em nós. E ele prometeu estar em nós. E o Espírito Santo, o grande revelador da palavra, está na noiva de Cristo. Por isso que a noiva de Cristo não será enganada por esses ministros modernos, intitulados da mensagem, que não tem nada da mensagem de Deus. Não tem nada de Deus em seus corações. São cabeças inchadas. Tem muita letra na cabeça, mas está vazio de Deus no coração. Porque Deus, ele opera em nossos corações. Este é o propósito de Deus. Você tem que render o seu coração a Deus, à vontade de Deus, ao Espírito Santo. Glória a Deus. Então, mas Deus se move adiante da maneira que ele prometeu que ele faria. Sim, Senhor, ele jamais falha em fazer isto da mesma forma. Deus não falha. O homem que tem visto a visão ou ouvido a sua voz, jamais compreendeu isto completamente. Em muitos casos ele não sabia, porque ele é apenas um instrumento de Deus. São os pensamentos de Deus expressados através dos lábios do homem.
Um pensamento, é claro que é uma palavra expressada. Um pensamento é uma palavra não expressada, mas quando a palavra ela é expressada, então se torna um pensamento expressado. Glória a Deus. Deus faz sua própria escolha pela sua escolha predestinada. Ele fez isto em todas as eras. Ele enviou homens para cada era, assim como Moisés, quando ele tinha que cumprir o que ele disse a Abraão, o profeta de Deus. Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, uma era que diz o profeta, as pessoas hoje, de mentes carnais, eles te ouvem para te contradizer. Eles não estão ouvindo a mensagem num propósito correto, num espírito reto. Não estou dizendo todos, mas uma boa parte não ouvem a palavra de Deus num bom espírito. Porque o profeta de Deus, ele nos ensinou sobre as 3 classes de crente. Crentes genuínos, verdadeiros. Ele ouve a palavra, ele crê na palavra, mas crê com o coração, não intelectualmente. E ele não questiona a palavra de Deus. O verdadeiro cristão, o crente verdadeiro, ele não questiona a palavra de Deus, que é a mensagem de Deus. Quem é que está aí questionando a palavra, a mensagem? São crentes manufaturados, incrédulos e assim sucessivamente. O incrédulo, ele é mais sincero do que os manufaturados, porque os manufaturados são os fingidos, que parece que crê, mas no fundo, eles estão sempre procurando defeito, falha na palavra. Como Judas Iscariote. A maioria está no espírito de Judas Iscariote, procurando falha na palavra. Como Judas Iscariote estava tentando procurar falha no Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Faz, meu irmão e irmã, ouvintes, uma análise no seu espírito, para ver se você tem de fato um espírito reto diante de Deus. Porque eu digo para os irmãos com toda certeza, através da mensagem de Deus, que de 2 milhões que saíram do Egito, dos que saíram do Egito, só 2 entrou na terra prometida. E baseando-me nisto, diz o mensageiro, é 1 em cada milhão. Em cada milhão entra 1. Então, que nós sejamos estes 1 que entre na era do vencedor, sendo batizado com o Espírito Santo, e permaneça neste Espírito Santo, para que não seja reprovado ou reprovada. Glória a Deus. Então, o profeta lhe diz: Moisés nasceu criança peculiar. Moisés, ele era uma criança peculiar. Nasceu com um propósito, um ministério de Deus. Ele não podia evitar ser daquela maneira, como nós não podemos evitar ser aquilo que somos. Se você é um filho de Deus, um predestinado por Deus, você não pode evitar ser aquilo que você é, da qual Deus o predestinou para que você fosse. Glória a Deus por isso. E da mesma forma, Judas Iscariote
não podia evitar aquilo que ele era. Ainda que ele tentasse não ser aquilo que ele foi, ele não conseguiria. Por quê? Ele nasceu um filho da perdição. E a noiva de Cristo nasceu um filho, uma filha de Deus, para herdar a vida eterna. Glória a Deus. Então, meus irmãos ouvintes, que Deus possa continuar nos abençoando, nos guardando, nos livrando deste mal, deste presente século mal, desta decadente era maligna na qual estamos vivendo. Vamos orar e agradecer a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, que está nos ouvindo e que estará nos ouvindo após este vídeo está sendo postado aí no Facebook e possivelmente no YouTube. Que Deus possa te abençoar. Nós temos um canal no YouTube, Evangelista Alexandre Ribeiro. Inscreva-se, se assim desejar, no nosso canal. E assim você estará nos ajudando a propagar a palavra de Deus, a mensagem de Deus que Deus tem nos revelado. Senhor, eterno Pai, eterno Deus, no nome de Jesus Cristo, eu estou agradecido a Deus por estes momentos, pela sua misericórdia, sua graça ter sido derramada em nossos corações e por nós ter sido alcançado pela esta graça do Senhor. Oh Deus, foi a tua graça que nos trouxe a esta posição, a este lugar, que é Jesus Cristo, a sua palavra revelada. Senhor, alcança, Senhor Deus, a cada irmão, a irmã, ouvintes. No nome de Jesus Cristo, eu não conheço e não sei a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece e sabe todas as coisas. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a todos os irmãos e irmãs com as suas bênçãos espirituais, físicas. Pai bendito, no nome do Senhor, eu te rogo e te agradeço, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém.